Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor José Trindade. Vamos seguir aqui trabalhando o Poder Legislativo, agora falando das CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Olho na tela para a gente já ir colocando as informações pertinentes. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Pode ser feita pela Câmara dos Deputados, pode ser feita pelo Senado e pode ser feita pelos dois juntos, que aí ela vai ser chamada de comissão de CPMI, de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tá? Então, pode ser feita, pode ser instaurada pelas casas isoladas ou conjuntamente. E as CPIs estão lá no artigo 58, parágrafo 3º, tá? Que diz assim: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos, serão criadas pela Câmara e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Disso daqui, eu vou retirar 3 expressões que são as mais cobradas em prova, para a gente esmiuçar, para a gente analisar direitinho isso daqui, inclusive com jurisprudência, para você não ter surpresa na prova. A primeira expressão que eu selecionei foi poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. A segunda expressão, requerimento de um terço de seus membros. E a terceira, apuração de fato determinado e por prazo certo. Tá? Então vamos lá. Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Gente, são poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Investigação é diferente de decisão. É diferente de jurisdição. Então a CPI não tem poder jurisdicional de dar decisões judiciais. Ela tem poder investigativo próprio da autoridade judicial. Então CPI não pode fazer nada que a Constituição exija decisão judicial. A CPI não pode fazer nada daquelas situações previstas na chamada reserva de jurisdição. Então, veja só. As CPIs, se elas não têm jurisdição, elas não podem realizar determinações em que a CF exige decisão judicial. Então, todo canto da Constituição que fala decisão judicial, ou seja, nas situações de reserva de jurisdição, a CPI não pode se meter. Tá? Então, veja só. Vamos anotar aqui. O que é que a CPI pode e o que é que a CPI não pode. CPI pode. E o que é que a CPI não pode. Vejamos bem. A CPI não pode invadir espaço de reserva de jurisdição, decisão judicial. Ou seja, ela não pode determinar prisão preventiva. Ela não pode determinar prisão preventiva ou prisão temporária. Porque isso aí você sabe que tem que ser via decisão judicial. CPI não pode
determinar, vou colocar aqui só para ficar bonitinho, não pode determinar busca e apreensão domiciliar. Busca e apreensão domiciliar. Por quê? Porque a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar, salvo, dentre outras hipóteses, por decisão, com mandado judicial, por decisão judicial e durante o dia. Se não for flagrante, não for desastre, não for para prestar socorro, só pode entrar durante o dia e por determinação judicial. Então, CPI não pode determinar. Tá? Beleza? Então, cuidado com isso. Agora, CPI pode, por exemplo, convocar testemunhas. Para depor. Porque isso daí qualquer autoridade investigativa pode, não precisa ter decisão judicial. CPI pode determinar uma prisão, que é a prisão em flagrante. Porque prisão em flagrante qualquer do povo pode, não é só por decisão judicial. Tá? Então, o CPI pode realizar prisão em flagrante. Beleza? CPI pode quebrar sigilos. Quebrar sigilos. Opa, professor, peraí. Tem um sigilo que exige decisão judicial. Isso. Esse ela não pode. Ela pode quebrar sigilos. Quais? Bancário, fiscal, telefônico. Mas ela não pode quebrar sigilo das comunicações telefônicas. Porque sigilo das comunicações telefônicas tem que ser decisão judicial. Então ela pode quebrar sigilo, salvo sigilo das comunicações telefônicas. Tá? Então vamos anotar de vermelho aqui. Quebrar sigilo das comunicações telefônicas, porque isso daqui tem que ser mediante decisão judicial. Beleza? Então, muito cuidado que isso é um tema quentíssimo, o que a CPI pode e o que a CPI não pode fazer. Segunda expressão que eu selecionei, requerimento de 1/3 de seus membros. Veja, se 1/3 de seus membros requerer, a criação da CPI é obrigatória. Respeitado esse requisito aqui, é obrigado criá-la. Criação obrigatória. Não pode ter qualquer outra condição. Nem passa pelo plenário, tá, gente? Isso aqui não passa pelo plenário. Se 1/3 dos membros de uma casa, ou das duas, chegar à mesa com requerimento, é obrigado a criar e não passa pelo plenário. A mesa já cria. Ela só verifica. Tem um terço mesmo dos membros ali? As assinaturas estão corretas? Tudo beleza? Tá, então não passa nem pelo plenário. A própria mesa já cria. Por quê? Porque segundo o STF, a criação de CPI não está condicionada à vontade da maioria. A criação de CPI, segundo o STF, é direito subjetivo. É direito subjetivo da minoria. Então, se a minoria alcançou
Mesmo que a maioria não queira, a CPI vai ter que ser formada. Claro que quando for distribuir os cargos e tudo mais, vai ficar complicado, porque quem tem maioria vai ficar com os cargos. E aí vai ficar aquela CPI chapa branca, né, que o presidente e relator ficam só retardando as coisas, para não prejudicar o governo. Mas enfim, tá? Então, muito importante saber disso também. Tem que ser para apurar fato determinado, tá? Não pode ser feito para apurar as constantes irregularidades existentes no Poder Judiciário. Não, tem que ser um fato específico. Pode até ser um conjunto de fatos, mas tem que ser determinado, tá? Então, por exemplo, teve a CPI do mensalão. A série de pagamentos feitos aos deputados, a vários deputados, não foi o pagamento a um deputado só, pagamentos a vários deputados sistemáticos para votar a favor do governo em determinadas matérias. Tá, mas isso é considerado fato determinado, porque é um conjunto delimitado de fatos. Tá? Não pode ser genérico demais, abrangente demais, querer abranger tudo. E prazo certo. A Constituição não diz qual é esse prazo, só diz que ela tem que ser criada. Não tem um prazo máximo, nem prazo mínimo. Ela tem que ser criada por prazo certo. Aí o STF, entendendo, interpretando a Constituição, disse, olha, eu não posso mudar a estrutura, mudar a composição da casa e continuar a CPI. Então, a cada 4 anos, quando vai mudar a composição das casas, vai mudar totalmente a composição da Câmara e vai mudar 1/3 ou 2/3 da composição do Senado, alternadamente, como a gente viu, tá? Então, a cada 4 anos vai mudar tudo, então não pode continuar com a CPI. Então, o STF disse só tem um requisito. Ela não pode ultrapassar a legislatura, que é esse período de 4 anos. Tá? Não pode ultrapassar a legislatura. Fechado? Então, é isso. Então, o panorama das CPIs, tá? O panorama das CPIs tá aqui, todo montado para vocês. Pra gente fechar, já que eu falei de legislatura, vamos comentar aqui rapidamente esse funcionamento do Congresso. O Congresso Nacional, ele reúne-se anualmente, tá? Em sessão legislativa ordinária. A sessão legislativa essa não é a duração de um ano, mas ela tem periodicidade anual e vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Então, sessão legislativa, esse período anual. Fechado? E outra coisa que eu queria destacar aqui são as reuniões conjuntas. Normalmente, mesmo quando a competência é do Congresso, uma casa vota, depois a outra casa vota. Só vai haver sessão conjunta para 4 hipóteses. Para o início da sessão legislativa, para elaborar o regimento comum, para receber o compromisso do presidente e do vice e para apreciar o veto do presidente da República aos projetos de lei. Essa questão do veto a gente ainda vai retomar lá quando for falar de de processo legislativo. Tá? Então, esse é o panorama do poder legislativo propriamente dito. Aí nós passamos na sequência para o estudo dos tribunais de contas. Tá? Mas vamos fazer uma pausa. Vamos para separar bem, porque vai ter uma certa polêmica quanto à posição do Tribunal de Contas em relação aos poderes da República. Então vamos fazer uma pausa. No próximo vídeo a gente dedica especialmente aos tribunais de contas. Um grande abraço e até a próxima.